Eu ouvi atentamente até agora e confesso, tem hora que a gente acha que a gente está meio no universo paralelo. Realmente, quando o professor Reginaldo assumiu ainda, era pajem, era tudo isso, mas a gente tem que lembrar um pouquinho mais da história. Antigamente, as pagens não tinha nem primeiro grau. Eu lembro quando eu era professor da FEB, que foi montado o curso de magistério, quando começou, que as creches pertenciam à Secretaria da Promoção Social, que se critica tanto que a secretária continua a mesma até hoje, nessa época. Depois, quando em 99, por lei, se passou a creche à Secretaria da Educação, começou o projeto que, se hoje todo mundo tem curso superior, todo mundo foi isso, foi dentro de um processo que foi obrigada a dar qualificação para cada um, e esse processo de qualificação é um processo contínuo. Então eu acho que para falar dos méritos não precisa desmerecer ninguém e nem precisa ocultar parte da verdade. Quanto a esse, todo mundo falou no genérico, eu realmente espero que a verba, eu acho engraçado, sobrou 1.322.000, mas não pagou hora extra, não pagou seletista. Quem sabe se pagasse só quem já trabalhou, não teria sobrado esse dinheiro. Então eu acho que a gente tem que começar a colocar algumas coisas, certo? Primeiro, paga todo mundo trabalhou, merece receber. Essa é a maior valorização que o magistério pode ter. Depois, é dinheiro que sobrou porque não pagou, Cipriano está questionando aqui, eu estou dizendo exatamente isso. Então, uma valorização, não só do magistério, como do funcionário público, que tem uns que recebem hora extra, tem uns que não recebem hora extra, hora que paga, hora não paga, depois vai pagar, e principalmente seletistas. Então, realmente, a gratificação foi criada, 14º salário se fala muito, mas, na verdade, eu acho que esse dinheiro aqui vai dar bem para pagar o que ficou sem pagar. Pagando quem já trabalhou, já está fazendo um bom trabalho, devia pagar em dia. Possivelmente não teria esse processo aqui para pagar quem está recebendo. Pois não, professor Reginaldo? Vereador André, eu queria dizer o seguinte, que eu, em momento algum eu quis desmerecer as administrações anteriores. Ao contrário, eu ressaltei que em Barretos, por obra de várias e várias gerações, porque a educação não se resolve numa só administração, tampouco numa só geração. É um processo que se dá ao longo de muito tempo. Eu reconheço isso, reconheço que Barretos hoje tem uma situação privilegiada na educação infantil, coisa que poucas cidades do Brasil têm, que é fruto de um processo que não começou na administração do doutor Emanuel. É certo que nós demos a nossa contribuição, mas vem de longe também. Correto. Né? Então, isso em momento algum eu deixo de reconhecer, ao contrário, eu disse expressamente aqui que reconhecia esse mérito. Então, eu quero que Vossa Excelência não pense que nós estamos assim numa atitude ingênua de apenas enxergar o que nos interessa. Não, claro, vereador Paulo. Depois Vossa Excelência tem uma parte, vereador. Obrigado, vereador André, pela parte. E dizer, vereador, que esse saldo residual não é que sobrou aqui na prefeitura. São recursos arrecadados tanto pelo governo do estado como pelo governo federal, que, de acordo com o desenvolvimento do país, da economia do país, sobrou esse saldo. E que não é distribuído somente para Barretos, porque Barretos não recebeu o ano passado. É distribuído para todas as prefeituras de acordo com o número de alunos. E como eu citei, não sei se Vossa Excelência estava aí, tem várias cidades no país que já direciona esse resíduo do Fundeb para, como não é um valor exato, o ano que vem nós vamos receber 1.300.000, 1.400.000, 1.500.000. Não, é de acordo com o desenvolvimento do país, de acordo com as receitas, porque é vinculado um percentual que o município, que o estado, que a União tem que pagar com relação à receita do Fundeb. Correto, então, na verdade, Paulo, não é questão que o dinheiro tinha que vir um ano passado, não veio e veio esse ano. Mas eu não disse isso. Ah, tá. Eu não tinha dito Tá. isso, não. Eu só disse eu que o dinheiro... só quis colocar para Vossa Excelência... Certo, Vossa Excelência está coberto de razão. O que eu disse é que eu podia usar esse dinheiro para pagar o pessoal que não foi pago. Não é sobra. É isso que eu quero dizer para Vossa Excelência. E com relação aos gastos mensais, tem um orçamento que nós aprovamos, e de acordo com esses gastos mensais, é ele que tem que
resolver essa questão salarial dos funcionários. Um orçamento que nós aprovamos e que nem farelo de pó dele funciona, porque o prefeito já remanejou 40%, essa Câmara já remanejou mais não sei quantos milhões, então o orçamento que nós aprovamos, não existe mais nem, só existe as rubricas que são as mesmas, porque não tem como mudar, porque o resto já mudou tudo. André, eu também acho, Vossa Excelência também está coberto de razão nesse aspecto. Por quê? Os anos anteriores, nós, até Vossa Excelência, nós autorizávamos a movimentação orçamentária em torno de 50%. Em torno não, desse 50%? Desse 50%. E agora não. Foi reduzido. Eu até quero fazer um requerimento, saber se anos anteriores também teve esse resíduo do Fundeb. Porque se todas as cidades do país têm esse resíduo, então eu quero já registrar aí se anos anteriores teve esse repasse do Fundeb com relação ao resíduo no ano posterior. Eu acho até interessante a gente ter ciência para que a gente possa, pelas pesquisas que eu fiz com relação a esse resíduo de Fundeb, como é o primeiro ano que nós estamos aprovando um projeto nesse sentido, então não chamou atenção em anos anteriores. Correto, vereador. Mas na hora que eu percebi que cidades brasileiras receberam o Fundeb como resíduo, então a gente até peça à diretoria parlamentar para que a gente possa fazer esse requerimento, saber em anos anteriores se teve o repasse do resíduo do Fundeb. Obrigado pela parte, vereador Cipriano tem uma parte, só peço que seja breve para mim conseguir falar. Vou tentar ser breve. Eu gostaria de ressaltar o que você disse, também o que diz o doutor Reginaldo. O bom momento da educação barretense não passa pela mão de uma, de duas ou de três pessoas. A gente tem que valorizar lá que veio um bom trabalho da Graça, da Marlene, do doutor Reginaldo, da Mara, do próprio Cacá. Eu acho que isso aí foi um trabalho que vem já de vários anos, que é lógico, a educação não nasce de uma hora para outra, ninguém fica inteligente, a educação não fica boa. Por isso que é difícil muitos governantes investir em educação, porque é algo a longo prazo. É a longo prazo. Eu tenho certeza que isso aí tem mão de todo mundo, a gente sabe disso. Não havia como se implantar, municipalizar a educação de uma hora para outra já numa beleza. Tinha que ser paulatinamente, como foi feito. Então, em nenhum momento, eu acho que nem eu, nem o doutor Reginaldo, nem ninguém desvalorizou ninguém. Não. Eu acho que há um valor, sim, de cada um. Eu, inclusive, vou lembrar que no Grande Expediente, quando eu comecei a falar no Grande Expediente, que eu estava falando inclusive da FEB, falei que o grande problema é todo mundo querer chegar e mudar. Educação você tem que ter uma sequência, e sem uma sequência não existe. Professor Reginaldo, pode falar. Muito obrigado. Foi bem lembrado a questão daquele momento, que eu infelizmente não pude falar, mas o que eu queria dizer naquele momento era justamente registrar, vamos dizer assim, o meu reconhecimento pela sua postura correta com relação a esse assunto da FEB. O senhor foi presidente da FEB, eu me lembro, na época trabalhava na FEB, tivemos juntos em vários locais, inclusive em Brasília, para resolver problemas da FEB. Eu registro que a sua postura como administrador foi muito boa. Obrigado, e também agradeço, registro que a sua postura atualmente com relação a esse tema, ao contrário do que poderia até ser, não, a postura tem sido correta também, no sentido de apoiar a autonomia da FEB, de apoiar o que é bom para a FEB, esquecendo a sua condição de empresário do ensino superior também. Então, era isso que eu queria dizer, justamente reconhecer a postura correta, a ética de Vossa Excelência com relação a esse assunto, que demonstra, inclusive, muita visão estratégica da educação. É isso. Eu agradeço, vereador Reginaldo. Vereador Eripim. Colega André, eu vou mais além. Eu acho que essa realidade hoje que nós estamos vendo já é um sonho dos professores, do magistério, dos funcionários públicos municipais de Barretos. Porque as cidades da região, como citei, Guaíra, já faz esse procedimento, já paga o 14º salário com essas verbas. Por que Barretos não? Se Barretos realmente teve uma avaliação no INDEB de 5,5, se cresceu, se eu disse aí no meu pronunciamento que de 2009 a 2010 aumentará a verba do Fundeb em virtude do grande investimento que o Barretos tem feito na educação, então eu acho que falta vontade política de valorizar nossos profissionais. Não é porque veio esse resíduo, não. Já existia a possibilidade de se fazer alguma coisa, basta querer
fazer para os funcionários aquilo que eles têm feito para os nossos filhos, para a população, diante de uma boa administração, fazendo um bom trabalho, que eu já ressaltei aí. Eu concordo, vereador Europim, só que eu acho que antes de falar em 14º, a gente precisa manter em dia o salário. Depois a gente pode discutir o 14º, a gratificação e todas as outras coisas. Eu quero deixar claro que eu vou votar favoravelmente ao projeto, a emenda do professor Reginaldo, só que da mesma forma vou cobrar... A emenda do Paulo, desculpa. A emenda do PR, da bancada do PR, pronto. E eu acho realmente que deve ser simplesmente direcionado à valorização do professor. Eu acho que em educação não tem milagre. O que tem é o pessoal motivado e uma outra coisa que está faltando, e não é em Barretos não, é no Brasil. Está faltando se dar ao professor autoridade. Porque cada vez mais está se tirando a autoridade do professor. E isso é extremamente prejudicial à educação no Brasil inteiro. Hoje, você vê aluno desacatando o professor e, de repente, vem uma história seguinte. O aluno é o santo da história e o professor não pode tomar providência. Eu acho que, além de valorizar o professor, você tem que dar resguardo para o professor ter autoridade dentro da sala de aula. O professor é autoridade dentro da sala de aula, ele é o educador e para educar tem que aprender da educação e ele tem que ser respaldado nessa missão que infelizmente falta, não em Barretos, mas no Brasil.